Tomar? Eu gostaria só de lembrar aqui as pessoas que eventualmente não assinaram a lista, que está passando aqui. Alguém não assinou ainda? Não? Vou deixar aqui, próximo de mim. Bem, nós falávamos então, ainda de competências próprias da União, das competências legislativas privativas. Essas competências admitem delegação. Eu vou já informar o que é isso. As competências privativas da União, elas são enumeradas, mais uma vez, né, usando aquele vocabulário sobre o qual a gente falou, são competências todas manifestas no artigo 22, não tem nada implícito. São competências de cunho legislativo, porque o caput do artigo, a cabeça do artigo 22, fala, compete privativamente à União legislar sobre, então o termo legislar está ali, tudo que está nos incisos abaixo desse caput, então, são competências para legislar sobre esses temas, são temas sobre os quais a União pode legislar. Elas são privativas no sentido de que elas podem ser delegadas. Onde é que está essa possibilidade de delegação? O artigo 22, então, diz, compete privativamente à União legislar sobre. Aí tem um rol de matérias sobre os quais a União pode legislar. O parágrafo único desse artigo 22 está lá no final. Isso não está no slide, mas lá no finalzinho está escrito, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, a gente diz que a competência, os doutrinadores, né, costumam dizer que essa competência é privativa porque a União pode delegar pontos específicos dessas matérias sobre as quais a União legisla, mas ela pode delegar pontos específicos para que os estados, e aí eu refiro também o Distrito Federal dentro do mesmo nível, podem legislar. Então, eu vou falar dos temas, depois eu volto a essa questão da delegação. Só alguns exemplos. Não vou, mais uma vez, não vou ler todo o artigo 22. Só alguns exemplos e depois me ater à matéria urbanística. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal. Lembra que eu falei do direito penal? No Brasil, só a União pode legislar? Eventualmente, ela pode delegar um ponto específico da matéria de direito penal para o Estado legislar. Mas tem que ter uma lei complementar da União delegando isso para o Estado. Em regra, então, só a União pode. Matéria processual, então, o Código de Processo Civil, que saiu agora, por exemplo, é um código editado pelo Congresso Nacional. Matéria eleitoral, direito agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e direito do trabalho. São todos temas que só podem ser legislados pela União. Chamar a atenção de um tema aqui, que é direito eleitoral, é interessante, porque nos Estados Unidos, eu falei que a matéria penal é estadual, direito eleitoral também é estadual. Por isso que as eleições deles são dificílimas de a gente entender. A gente não consegue entender as eleições presidenciais americanas, porque tem as primárias, aí em cada estado tem suas convenções, tem a sua legislação própria, né? Eu me lembro da eleição da reeleição do Bush, a eleição contra o Al Gore, que deu um problema na Flórida, que era governado pelo irmão dele. Aí foi parar na corte, no tribunal da Flórida, para resolver a questão, e a corte deu ganho de causa para os republicanos. E, então, uma questão decidida no âmbito regional, no âmbito do Estado, e que deu a vitória final para o Bush, em vez do Al Gore, que, na verdade, tinha a maioria dos votos, se fosse computar todos os votos da federação toda. O Al Gore tinha mais votos do que o Bush. Mas quem ganha a maioria no Estado leva todos os delegados daquele Estado para
pro colégio, né? Para o colégio eleitoral. Então, enfim. No Brasil, a legislação eleitoral, então, é federal. Aqui a gente não tem esse problema, a gente não tem aqui. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Então, aqui é a legislação. Eu estou fazendo essa referência porque, às vezes, quando eu estou falando desse tema, as pessoas me perguntam, mas o município também não pode desapropriar, o Estado também não pode? Sim, mas a legislação sobre desapropriação é competência privativa da União. Deixa eu me destacar alguma outra coisa aqui. Legislar sobre serviço postal, no inciso 5º, legislar sobre comércio exterior e interestadual, e aqui já entrando nas competências ligadas à matéria urbanística. Competência para estabelecer diretrizes da Política Nacional de Transportes da União e também para legislar sobre trânsito e transporte, no inciso 11, competência da União. Essa competência sobre trânsito, ela é extremamente controversa, né? Porque a gente vê muitos estados e municípios legislando em matérias que são atinentes a esse tema, ao trânsito, né? E, então, os tribunais têm julgado inconstitucionais muitas leis, por exemplo, lei estadual que estabelece a vedação do uso da película protetora no vidro do carro, lá, o tal do Insufilme, né, que é marca, mas enfim. O Supremo julgou inconstitucional, porque isso seria matéria de trânsito. Só o Conselho Nacional de Trânsito poderia legislar sobre aquilo. Quer dizer, o Congresso Nacional, mas enfim, existem as resoluções, né, que tratam dessas questões menores do Conselho Nacional de Trânsito. Então, este poderia normatizar a questão, mas não os estados, né? Então, a gente vê muito... A própria questão do rodízio municipal é controversa, né? Porque se a gente entender que a legislação tem como objetivo diminuir a circulação de veículos, dá para entender que é matéria de trânsito. Nesse caso, o município estaria usurpando competência da União. Mas se enquadra como matéria de trânsito ou não? Né? Aí é que está a questão. Né? Então, foi julgado inconstitucional, porque os municípios não podem, por isso é que é porque também se a questão não para no tribunal, não vai parar no tribunal, enquanto a lei está em vigor, as pessoas são obrigadas em princípio, né, elas são obrigadas a obedecer. Né? Só depois que o tribunal, um tribunal, ou TJ, ou o Supremo declara inconstitucional, é que o cidadão pode deixar de obedecer à lei. Sim, agora o uso do cinto de segurança, tanto na frente quanto atrás, no banco de trás, ela está prevista no Código de Trânsito, né? No Código Nacional de Trânsito, exatamente. É no Código mesmo. Então, mas tem várias questões ligadas que são pertinentes a essa matéria de trânsito e que os municípios e os estados têm muita vontade de legislar sobre esse assunto, né? Sim. Não, essa daí, eu acho, isso daí era uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que caiu por causa, exatamente os motivos políticos pelos quais caiu a resolução, eu não saberia te dizer. Mas houve muitos protestos, né, de que aquilo não tinha utilidade, de que tinha lobby por trás daquilo. Então, houve uma contestação política forte sobre isso, mas não é problema de competência. Nesse caso, não era problema de competência, não. Se algum Estado tivesse legislado, certamente teria sido julgado inconstitucional. Um caso recente agora do próprio extintor dos incêndios, né? Que não é mais obrigatório. Mas também é o mesmo caso do Conselho Nacional de Trânsito. Na verdade, caiu a resolução. Não é problema de competência federativa nesse caso. Poderia ser, se houvesse legislação, se um Estado quisesse legislar. Caiu, né? Então, agora não é mais obrigatório. Aí um Estado quer legislar, faz uma lei tornando obrigatório no âmbito do Estado utilizar. É inconstitucional a lei, porque a matéria de trânsito é privativa da União. Agora, os Estados podem entrar e legislar acerca de temas que são privativos da União?
como a gente fala em competência privativa e não exclusiva, eventualmente sim, desde que a União tenha delegado aos estados e ao Distrito Federal essa competência por meio de uma lei complementar. Então, o Congresso Nacional tem que fazer uma lei, por maioria absoluta, uma lei complementar, delegando essa possibilidade. Essa delegação tem que ser uniforme. Lembra que eu falei do princípio da simetria? Ela tem que ser uniforme para todos os estados e também o Distrito Federal, para legislar sobre algum tópico daquela matéria. Não pode também delegar a matéria toda. Por exemplo, a União faz uma lei complementar dizendo: cabe aos estados e ao DF legislarem sobre direito penal. Não pode ser assim. Tem que ser sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Isso está, então, previsto no parágrafo único desse artigo 22. Uma outra questão importante também a de se falar é que os municípios não podem receber delegação da União. Só os estados e o Distrito Federal, desde que o distrito legisle na condição estadual, né? Porque o DF ele tem uma particularidade, né? Ele detém as competências equivalentes às dos estados e também as equivalentes às dos municípios. Ele reúne as duas competências. Então, aqui, o DF, o Distrito Federal, pode receber delegação como se fosse um estado, né? A única lei complementar que eu conheço, pode até ser que exista outra, eu já pesquisei, eu não consegui encontrar uma lei complementar delegando competência da União para os estados. A única que eu conheço é uma lei que delega para os estados a competência para legislar sobre piso salarial. Porque, na verdade, a lei que estabelece salário mínimo, né, uma remuneração mínima para todos os trabalhadores de uma forma geral, ela é uma lei federal, artigo 7º da Constituição, ela tem que ser estabelecida nacionalmente, o salário mínimo. Agora, piso salarial é diferente do salário mínimo, né? O piso salarial, ele vai fazer referência a uma determinada categoria de trabalhador, né? E, nesse caso, a União delegou aos estados a possibilidade de estabelecerem esses pisos, só que aí a lei estadual tem que fazer referência à categoria. Eu me lembro de uma certa oportunidade, o Antônio Garotinho era governador do Rio de Janeiro, e ele, numa publicidade eleitoral, ele veio dizendo que no Rio de Janeiro temos um salário mínimo maior do que em qualquer outro estado da federação, né? E isso causou uma confusão danada, porque, na verdade, ele tinha mesmo feito uma lei que estabelecia um verdadeiro salário mínimo, porque ele não, na lei estadual, Assembleia, não ele, né? A Assembleia Estadual, ela não estabeleceu, ela não fixou as categorias para as quais valeriam aquele piso. Ela colocou algumas categorias aí e disse para todas as demais. Claro, ficou um salário mínimo. Essa lei foi julgada inconstitucional. Essa lei do, entre aspas, salário mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Porque ela, a pretexto de fixar piso salarial, estava fixando de verdade um salário mínimo estadual. É o único exemplo que eu conheço, mas todas as matérias que estão previstas no 22 são passíveis de delegação dentro dessa, observadas essas condições que eu acabei de colocar. Professora, no caso do salário mínimo do Estado determina, e se alguém não quiser pagar e recorrer ao federal pela Constituição, ele tem possibilidade de vitória? Né? Tem possibilidade, porque o controle da constitucionalidade, que é a verificação da adequação de uma lei à Constituição, ela pode ser feita tanto de forma direta, por meio de uma ação direta, quanto por meio que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade. O que é isso? Todos os cidadãos podem invocar a inconstitucionalidade de uma lei, desde que ela o prejudique, afete um direito seu, né? Então, nesse caso, o cidadão prejudicado, enfim, pode, quem se sentir prejudicado numa empresa, sentindo-se prejudicada, pode, então, alegar a inconstitucionalidade da medida. Pode sim. Então, a gente falou de competências próprias da União, as exclusivas, aquelas que são só da União, estão previstas no 21 e no 22. No 21, as materiais de execução.
e no 22 as legislativas. Vou falar agora da competência dos municípios, porque o Estado, lembra que eu falei no início, as do Estado são remanescentes, tem poucas enumeradas. Então, competências próprias dos municípios. O artigo 30, inciso 1º da Constituição, estabelece que todas as matérias de interesse local são de competência do município. Então, está lá. Artigo 30. Compete aos municípios, 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Qual é o problema aí? Estabelecer o que é interesse local. O que é interesse local? Não existe uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que dê uma conceituação precisa do que seja o interesse local. O interesse local, ele há de ser verificado nas situações da vida, né? Ou dentro do contexto histórico, melhor dizendo, dentro de um período histórico, né? Quais decisões o município pode e deve tomar que afetem preponderantemente o seu território. Estou passando aqui porque eu tenho um conceito aqui de interesse local. O que o município pode decidir que afete preponderantemente os limites do seu, não ultrapasse, né, os limites do seu território e que não tenha reflexos importantes fora daquela localidade. Isso seria o interesse local. Então, interesse local é uma definição básica, mínima do que seria o interesse local, né? Na falta de uma decisão mais apropriada, mais adequada, mais definitiva, então a gente poderia definir o interesse local como aquele que se desenvolve predominantemente nos limites territoriais do município, sem reflexos importantes em outras localidades. Mesmo assim, fica difícil às vezes definir, né, o que é o interesse local e o que não é. É porque a lei de zoneamento, ela não é, a gente não fica inferindo que é interesse local, não. A lei de zoneamento, ela é interesse local não pelo artigo 30, inciso 1º. Ela é de competência do município por conta de outro inciso do artigo 30 aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Inciso 8º. Promover, o artigo 30, inciso 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, essa competência de estabelecer, né, o zoneamento é do município por força desse inciso 8º. Então, o município estabelece e aí nem o Estado nem a União podem interferir nessa competência. Mas, nesse caso, a gente não está dentro da esfera da dificuldade de se estabelecer o que é interesse local, né? Sim. Aí você tocou no principal ponto do problema das competências. Tanto é que, vocês vão ver aqui nos slides, eu não sei se vai dar tempo de falar, tudo mais, vocês vão ver que eu fiz uma divisão entre competências urbanísticas de cada um dos entes federativos, depois eu coloquei assim, competências ambientais. Por quê? Porque não dá, muito embora a gente divida, né, a gente faça uma divisão didática até de competência urbanística e competência ambiental, as questões estão muito imbricadas. Não dá para se falar de questões urbanísticas sem fazer referência, sem pensar, sem lembrar das questões ambientais, né?
Porque, nesse caso, o exercício dos poderes, em geral, dos estados, para determinar matéria de competência de matéria ambiental, se sobrepõe no mesmo espaço territorial dos municípios, que tem a maior parte das competências urbanísticas. Então, aí é que a gente encontra as dificuldades na prática. Em tese, tudo perfeito, né? Em geral, a gente vai ver lá nas conclusões, em geral é União e Estados competências ambientais. E urbanísticas, em geral, é mais União e municípios, né? Em princípio, não teria conflito, mas na prática a gente sabe que tem. Uhum. Uhum. Então, sabe qual é a inconstitucionalidade que tem em estabelecer vilas fechadas? É uma outra questão aí. Aí já é o artigo 5º da Constituição. Eu diria que é o direito de ir e vir. Porque quando, muito embora eu sei que tem a alegação, que é a questão da segurança, tal, né, dos munícipes, mas quando se fecha um determinado espaço e se proíbe, se veta a circulação de pessoas que não são moradores, né, naquele espaço público, que foi construído com recursos públicos, enfim, está se impedindo o direito constitucional de ir e vir das pessoas. Então, é por isso que é inconstitucional. Aí não vejo problema de, pelo menos em princípio, não vejo um problema de competência federativa. Do espaço público. É por isso que seria inconstitucional. Agora, se alguém tiver de estabelecer, se a competência para estabelecer se pode, se não pode, em princípio seria do município. Em princípio. A não ser... seria do município. É que tem algumas coisas que a gente no primeiro olhar, se pensar, isso é competência municipal, isso é competência... Por exemplo, estabelecer horário de funcionamento do comércio. É competência municipal. Então, você pensa assim, tudo que é relativo a comércio, funcionamento do comércio, é competência municipal. Mas aí você vai para a questão do shopping center. Estabelecer se o shopping center pode ou não cobrar o estacionamento, alguns municípios tentaram proibir a cobrança, as leis foram julgadas inconstitucionais. Por quê? Olha só onde é que os tribunais vão buscar fundamento para isso. Dizem o seguinte, que essa limitação, essa proibição seria matéria de direito civil, porque tange a utilização da propriedade privada. Porque os donos do shopping center podem cobrar. Se você quer usar meu espaço, você pode usar, mas eu alugo para você, eu cobro tanto de você. Então, os municípios estariam interferindo no direito da propriedade, né, da propriedade privada dos proprietários dos shopping centers. Então, seria matéria, olha só, segundo os tribunais, essa seria uma matéria cuja legislação é privativa da União. Agora, tem cabimento a União legislar sobre cobrança ou não de estacionamento no shopping center? Algumas coisas beiram ao fantástico, né? Mas foi isso que os tribunais entenderam nesse caso. Então, eu não sei se teria alguma, pensando sob outra ótica, né? Se teria alguma inconstitucionalidade por conta de ferir competência constitucional, no caso que você coloca. Me parece que é essa que eu vislumbrei aí, que é do direito de ir e vir. Maioria. Mas o município pode decretar uma área de proteção ambiental, né? Pode, se ela tiver restrita ao território do município. Se tem município que tem grande extensão territorial. Um parque, por exemplo, né? Você tem um parque que tem um valor ambiental, então é possível decretar. Mas isso provavelmente deve estar estabelecido na lei, numa lei federal. Essa possibilidade também, porque as diretrizes gerais são federais.
Então, é importante lembrar, né, dessa dificuldade que existe em definir a priori o que seja o tal do interesse local. Sim. Uhum. Lei 6766. Ah, não, desculpa. Lei 6766 é federal. Tá. É. Uhum. Mas eu vou te falar uma coisa. Não pode. A questão do estabelecimento do lote mínimo, o município até pode fazer, desde que o mínimo municipal não contrarie o mínimo da lei federal. A Lei Federal de Parcelamento do Solo ainda é a 6766, né? Está há anos para ser reformada, para ser revogada, tem uma nova legislação no Congresso Nacional, mas ainda não foi. A Lei 6766 estabelece o lote mínimo de 125 metros quadrados. Salvo engano, é 125, né? Então, aí o município não pode estabelecer lotes menores, exceto se forem zona especial de interesse social, as ZEIs. Né? Aí pode. Então, isso é uma coisa. Então, em princípio, o município não pode. Agora, com relação ao uso capião. A uso capião, ela é matéria de direito civil, em princípio, era de direito civil, portanto, federal. Mas, agora, continua sendo federal, mas agora não. Em 88, se criou uma espécie diferente de uso capião, chama uso capião especial urbana, que está prevista no artigo 182 da Constituição, que diz que a pessoa que não tiver, deixa eu ler aqui, melhor ler do que falar de cabeça, até tenho aqui, ó. Aqui. Acho que é o 183. Não, 183. Deixa eu ler aqui na minha Constituição. Na verdade, essa uso capião especial, ela pode ter lote de qualquer tamanho. Por isso que pode ser inferior aos 125 metros. Ó. 183, na verdade, não 182. Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados, não pode ser maior, mas pode ser menor, por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, isso é para quem? Para aquelas pessoas ou famílias carentes, que não têm outra propriedade e que permanece como posseiro durante, no mínimo, 5 anos de um espaço
E isso pode ser até em área irregular, até em favela. A uso capião especial urbana é utilizada até para regularização fundiária nesses casos. Então, nesse caso, o lote pode ser inferior. Talvez por isso você tenha visto a decisão indicando. Porque se for ao uso capião normal do Código Civil, o problema que não pode ser inferior aos 125 metros é que você não consegue registrar depois a propriedade. Não vai registrar. É. É. É isso mesmo. Na verdade, o município tem que fixar aquela área, né, onde está como os ex, para poder permitir, no caso, que o cartório abra uma matrícula de um lote inferior a 125 metros. Então, deve ter sido uma dúvida inversa, que a pessoa deve ter proposto. Teve um caso de São Paulo, na administração anterior, que falava sobre a frente mínima de lote e a área mínima de lote. Uhum. Era de 3,50 de frente por 75 metros quadrados. Aí, na administração passada, deram basta nisso e criaram-se edificações de sobrados geminados que fosse um condomínio. Talvez seja isso que estava sendo cortado no comentário. E isso criou um problema junto ao cartório. O cartório não queria fazer. Não abre a matrícula. Porque eram duas residências geminadas. Uhum. E não se poderia ter um uso. Duas matrículas diferentes. É um condomínio. Agora, eu não vou comprar o terreno dele porque eu vou ter contato com o meu vizinho e vou ter um muro divisório. Uhum. Então criou um problema no cartório. Uhum. O cartório não estava dando matrícula para Uhum. ele. Talvez isso aí seja. Outra coisa, você falou do uso capião. O caso do uso capião do Cortiço, que também não tem área mínima, né? Não tem. Como é que se procede isso daí, então? Se você tem uso capião de 250 metros. Tem. Eu fico à disposição. Essas perguntas que você fez são pertinentes, né? Então, mas é que se a gente aprofundar e realmente fica escasso o tempo. Mas depois a gente pode conversar a respeito, tá bom? Porque aí tem que saber mais do caso, até para entender melhor. Bom, ele está falando do interesse local, né, da dificuldade de se estabelecer o que é o interesse local a priori. Voltando lá no artigo 30, a gente estava analisando. Então, o artigo 30, ele é bastante interessante, é muito rico, né, no estabelecimento das competências urbanísticas. Primeiro, porque a gente tem esse inciso genérico, que é o inciso 1º, que fala que tudo que é de interesse local cabe ao município legislar. Então, aí vai... evidentemente que as questões da regulação, da ordenação da cidade, são questões de interesse local. E é por isso que quase tudo pode estar dentro do âmbito da legislação municipal, em função desse inciso 1º aqui. E o inciso 2º, também, ele vem complementar isso ao dizer que compete aos municípios 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Esse no que couber, gente, significa no que tange ao interesse local. Sempre. Então, não falei ainda, eu ia falar, lembra que eu falei da competência concorrente? Eu fiz uma referência lá atrás à competência concorrente, que eu disse que tinha um âmbito de atuação da União, um âmbito de atuação dos estados. O município fica fora. Mas se
Se manifesta interesse local, o município entra também na competência concorrente, no caso, não em função do artigo 24, que a gente vai ver daqui a pouco, mas em função do artigo 30, inciso 2º, porque o município pode, sim, suplementar a legislação, tanto a federal quanto a estadual, desde que se manifeste interesse local. E, além desses 2 incisos que são importantes, tem também os incisos 5º, 8º e 9º, já referindo à matéria urbanística. Então, diz o artigo 30, inciso 5º. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Então, a matéria diz respeito à questão urbanística por conta da mobilidade urbana, né, cabendo aí ao município legislar sobre esse importante serviço, mas não só esse, como outros. O inciso 8º, compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Essa é bem específica de direito urbanístico, mas aqui esse termo no que couber significa que no que tange ao interesse local, excluído o âmbito da legislação federal. Então, a gente tem uma lei, a 6766, por exemplo, que fala, que trata, né, do uso do solo. Então, essa lei deve ser respeitada. Nesse caso, não haveria briga de competência aqui, conflito de competência entre a lei federal e a lei municipal, porque a própria Constituição diz que o município pode legislar no que couber. Então, sempre esse no que couber, a gente deve fazer aí a equivalência com o interesse local. E, por fim, cabe aos municípios, ou compete aos municípios, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e a estadual. Então, vejam, no que tange a patrimônio histórico-cultural, mesmo o local, a legislação é estadual ou federal. Então, não cabe ao município legislar sobre esse assunto, em princípio. Só proteger. Então, essa competência aqui, o inciso 9º, em tese, o que ela é? Uma competência material. Ela não é uma competência legislativa. Assim como as demais, o inciso 3º ao 9º, é tudo competência material. Obedece à legislação. Exatamente. Agora, o município, ele tem como obrigação, está previsto no artigo 23, como competência comum, cuidar, preservar e adotar as ações necessárias. Ele pode ser responsabilizado, inclusive, caso não cuide. Essas competências, então, a do inciso 1 e 2 são competências legislativas, elas são exclusivas, porque não pode haver delegação, também não tem para quem, né, o município delegar para quem. As do inciso 3º ao 9º são enumeradas todas e são materiais ou legislativas. Porque, por exemplo, organizar e prestar diretamente, promover no que couber adequado ordenamento territorial, tanto é uma competência material de execução, mas também é uma competência legislativa, porque tem as leis de ocupação do solo, do uso do solo, né? Então, elas implicam também o poder de legislar. Bom, a gente falou das competências da União e das competências dos municípios. E o que sobra para os estados? Que eu não li aqui, a gente não leu, mas se vocês olharem os artigos 21 e 22, vocês vão ver que são extensíssimos, né? Então, tem muitas matérias que a Federação Brasileira atribuiu a competência para a União. Os municípios ficam com o que é de interesse local, que também é um conceito indefinido, mas que muita coisa pode caber no que a gente chama de interesse local. O que sobra para os estados? Né? Bem,
é interessante, se a gente pegar, se vocês pegarem, é que tem as competências concorrentes, mas se vocês tiverem a curiosidade, eu já fiz isso, pegar a legislação estadual durante um ano inteiro, o que a Assembleia Legislativa faz? Nome de rua, de avenida, intermunicipal, praça, institui o dia não sei do que, o dia não sei do que lá, concede medalha de honra para fulano, para Beltrano. O que eu estou dizendo? Não estou dizendo que o Estado só faça isso, pelo amor de Deus, mas um Estado como São Paulo, eu peguei da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um Estado rico, poderoso, que poderia ser um país europeu, né? Então, o município já poderia ser, quem dirá o Estado de São Paulo. E a Assembleia Legislativa, que gasta milhões, né? A gente paga os deputados, os carros, o prédio, enfim. E para quê? O que de tão relevante de legislação tem sido produzida no âmbito do Estado? É uma crítica que eu faço, posso estar sendo um pouco exagerada nesse sentido, mas claro que no âmbito das competências concorrentes, por exemplo, ambientais, o Estado tem um papel importante, mas não sobra muita coisa para o Estado fazer, né? Então, o parágrafo 25, o artigo 25, parágrafo 1º, vocês vão ver que o 25 é um artigo curto, perto do 21, do 22, do 23, do 24, mesmo do 30. Né? Então, ele diz, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. A redação é meio torta, mas o que está dizendo o parágrafo 1º é que tudo aquilo que não tiver sido atribuído à União e tudo aquilo que não for de interesse local fica reservado ou remanesce para os Estados. Esse parágrafo 1º é que dá a lógica da competência estadual. Agora, os parágrafos 2º e 3º estabelecem outras duas competências, essas, então, enumeradas, expressas, né, que são importantes. O parágrafo 2º estabelece aos Estados o poder de explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. E o parágrafo 3º, esse sim é importante. O parágrafo 3º estabelece o poder de os Estados instituírem regiões metropolitanas. Então, vamos lá. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Então, essa competência do Estado me parece bem importante. Na década de 60, 70, nas décadas de 60 e 70, antes do estabelecimento da nova Constituição, a competência para instituir região metropolitana era da União. E, na oportunidade, foram, na década de 67, acho que é de São Paulo, é de 67. Então, instituíram-se regiões metropolitanas com a função de planejar, justamente, organizar atividades de interesse comum de municípios, porque nos conglomerados urbanos, né, quando há uma conurbação das cidades, os territórios se confundem, né, as funções se confundem. Então, as pessoas, quando elas estão dirigindo, por exemplo, elas não sabem. Tem um momento que ela não sabe se ela está no município de São Paulo, se ela está em Guarulhos, se ela está em São Paulo, se ela está em Osasco, se ela está em São Paulo, se ela está em Santo André, se ela está em São Caetano, em São Bernardo, enfim. Então, e algumas questões, a gente sabe que elas não podem ser tratadas localmente. Algumas questões ultrapassam aquilo que é poder e aquilo que o município poderia fazer eficientemente. Então, até a questão do transporte, por exemplo, se não houver uma interligação entre os transportes, entre a mobilidade dentro de um município e o município que é conurbado,
isso pode gerar transtornos terríveis para a população que circula diariamente entre esses municípios, né? As pessoas não... o trabalho não tem fronteira, né? Então, eu moro aqui, trabalho ali, moro aqui, estudo ali, né? Então, são questões que a instituição das regiões metropolitanas são questões que a instituição poderia resolver de uma forma mais racional, né? E, no entanto, a gente ainda está engatinhando nessa questão das regiões metropolitanas, né? Depois de 88, houve, sim, vários estados que estabeleceram, por meio de leis estaduais, novas configurações para as regiões metropolitanas existentes. Então, São Paulo mesmo tem a lei estadual, reformulou a região metropolitana, a organização da região metropolitana paulista, criou a região metropolitana da Baixada Santista, a região metropolitana de Campinas e, mais recentemente, São José dos Campos, né, Vale do Paraíba. E, então, a gente tem essa realidade aqui no estado de São Paulo. Agora, tem um dado muito interessante, até anotei, eu estava olhando as regiões metropolitanas do Brasil, no Brasil de uma forma geral, e eu fiquei espantada quando eu vi o número de regiões metropolitanas no estado da Paraíba, por exemplo. E depois eu fui ler a respeito, 67% dos municípios da Paraíba estão comportados, né, dentro de regiões metropolitanas. E 100% dos municípios de Santa Catarina estão em regiões metropolitanas. Então, o que a gente tem observado, né? Que as regiões metropolitanas, a instituição de regiões metropolitanas tem obedecido a uma outra lógica, que não é a lógica das conurbações. Porque, quando se estabelece região metropolitana, a competência para decidir uma série de assuntos passa para o Estado. Por exemplo, a Lei 6766, no que tange a possibilidade de regularização fundiária. Tudo bem, tem uma lei federal agora, tal, mas no que tange a possibilidade de regularização fundiária, ela dá muitas competências para os municípios. Mas se o município estiver situado dentro de uma região metropolitana, muitas competências passam para o Estado. Então, o Estado passa a exercer um poder ali sobre essas atividades que o município exerce ou poderia exercer, de uma forma mais autônoma. Então, eu precisaria pesquisar mais sobre o que acontece em cada uma dessas regiões metropolitanas, na prática mesmo, para saber quais teriam sido os motivos determinantes da instituição dessas regiões metropolitanas no Brasil. O Observatório das Metrópoles tem alguns dados interessantes que nos informam que existem hoje 78 regiões metropolitanas que abarcam 1.308 municípios brasileiros, quase um pouco mais de um quinto, né, dos municípios estão em regiões metropolitanas. E o Observatório das Metrópoles, esse é um instituto criado para estudar essas questões, constata baixíssimos níveis de integração entre os municípios que estão contemplados dentro dessas regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas, elas contém menos do que 6% da população nacional. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, o que se observa, então, é que os estados, valendo-se desse poder atribuído pela Constituição, no artigo 25, parágrafo 3º, de certa forma, a gente pode dizer aqui, sem muito medo de errar, abusaram desse poder, dessa competência constitucional, para criar espaços de poder sem uma vinculação com um desenho mais técnico, mais racional do que deveriam ser os espaços metropolitanos. Agora, tem uma novidade interessante, que foi a promulgação de uma lei,
agora, em janeiro de 2015, a Lei 13.089, que é o Estatuto das Metrópoles, o Estatuto da Metrópole. Essa lei, uma lei federal, que foi editada com base na competência da União, prevista no artigo 21, inciso 20, se não me engano, que estabelece critérios para a criação de novas regiões metropolitanas. A questão é que alguns críticos desse Estatuto da Metrópole dizem o seguinte: o problema é que o Estatuto da Metrópole não mexe com as regiões já criadas. Então, é uma realidade que, em princípio, vai ter que ter outro instrumento de alteração, outra forma de alteração dessa realidade. O Estatuto da Metrópole só dá parâmetros para a criação de novas regiões daqui para frente. Mas o Estatuto vai definir o que é uma região metropolitana, o que é a metrópole, o que são as aglomerações, e aí também estabelece formas de gestão, instrumentos para gestão, instrumentos de participação democrática, instrumentos de participação da sociedade civil. Não muitos, mas alguns, né? Alguma forma de participação. Então, é uma legislação nova, que ainda carece de muitos estudos e de pesquisa, tal, não dá para falar muito a respeito, mas me parece alvissareira no sentido de trazer parâmetros para que essa situação não perdure, né? Que não ocorram instituições de novas regiões por interesses meramente políticos. Uma outra crítica que se faz ao Estatuto da Metrópole também, só para não deixar de comentar, é que os artigos que estabeleciam possibilidades de as regiões metropolitanas captarem recursos, ter um fundo nacional para arrecadar dinheiro para atividades nas regiões metropolitanas, foi vetado. Os 2 artigos foram vetados. Então, mais uma vez, a gente tem aí um instrumento de cooperação que se inviabiliza por falta de financiamento. Não se inviabiliza, não sei ainda se inviabiliza, mas que sugere problemas de viabilidade por conta de falta de financiamento próprio, de recursos próprios. Exatamente. E veja, o plano diretor do maior município da federação, ele foi aprovado ano passado, recentíssimo. A região metropolitana já havia sido reformulada pelo Estado. Onde é que está a região metropolitana nesse processo? Não é? Então, isso é uma questão que não está equacionada. Né? Eu tive um aluno meu que ele fez um trabalho, acabou indo para outro campo, ele não achou literatura, enfim, mas ele começou a fazer um trabalho justamente sobre planos diretores regionais, né? Pensando a integração, um plano diretor partindo do Estado, mas pensando na integração dos diversos planos diretores municipais. Realmente é uma questão que precisa ser equacionada. Pois não. Então, isso está previsto na Estatuto da Metrópole. O Estatuto, sim. O plano, eu não sei te dizer se já está em vigor esse plano. Não, mas eu acredito que ainda não esteja. Porque o Estatuto mesmo é recentíssimo, né, de janeiro de 2015. Quer dizer, a gente
Parece que não, mas 1 ano é pouco para que uma lei possa começar a surtir os efeitos, e muito embora ela tenha entrado em vigor na data da publicação, mas ainda acredito que seja recente, para que tenha saído alguma coisa de Brasília. Acho que é pouco tempo. Mas a gente pode esperar alguma coisa. O que você disse? Plano? Regional. Plano regional. Mas quando você fala plano regional, você está falando de plano regional municipal. De regiões da cidade. Tá. Não, eu acho que a iniciativa tem que ser do Estado. Porque o município não tem interesse em trazer para participar da discussão, a não ser que trazer para a discussão aporte outras coisas para o município, como recursos, como possibilidade de convênios. Aí seria interessante. Representação estadual. Porque se não existe uma lei que estabelece, por exemplo, quem participa, não tem legitimidade. Quem você vai chamar? Um técnico da secretaria? Que legitimidade democrática ou mesmo de poder decisório essa pessoa tem para participar das discussões? Quão legítima é a intervenção dessa pessoa? Em nome de quem que ele está falando? Então, eu acredito que o processo, quando se trata de regionalização, tem que vir de cima. Né? Então, a minha tese de doutorado é de 2006, já faz também 10 anos, mas é sobre consórcios públicos. Né? Então, os consórcios são uma ferramenta muito interessante também de planejamento, de organização, de funções de interesse comum dos municípios. Mas eu concluo na minha tese que o consorciamento intermunicipal, por si só, ele não resolve os problemas da necessidade de integração, que seria necessário que esse instrumento também fosse trabalhado em conjunto, né, com alguma política metropolitana, que concluí eu, inexistente. No município como São Paulo é estranhíssimo, por causa da conurbação. É muito estranho. Né? Acho que o plano diretor... bom, primeiro que ele é obrigatório só para municípios com mais de 20 mil habitantes ou inseridos em regiões metropolitanas. Né? Mas, então, tem muito sentido se falar em plano diretor para um município pequeno, só ele fazer. Quer dizer, tem muito sentido dependendo até da questão. Também, acho que nem... no caso de São Paulo, porque tem reflexos nos outros municípios, não é? Totalmente, totalmente. Tudo que é decidido aqui em São Paulo, até o rodízio, que é uma lei municipal, produz impacto, né? Então, é isso. Para situar um pouco essa questão metropolitana, que eu acho que é um vazio ainda, né? Algo que está por ser construído, mas me parece que o advento dessa legislação aqui, do Estatuto da Metrópole, ele é alvissareiro no sentido de que há pessoas se preocupando com isso, cuidando desse assunto e percebendo que é uma questão que não pode tardar a ser colocada na pauta da agenda política. Só para completar aqui, o Distrito Federal, eu já tinha dito, ele exerce as atribuições tanto dos estados quanto dos municípios, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios, né? Ele tem as regiões administrativas lá, mas todo mundo, a legislação, ela é central, ela é do governo, ela é da Câmara Legislativa do Distrito, né?
Não, chama Câmara Distrital, que é a Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Então, eles exercem todas as competências estaduais e as municipais. Importante também é o artigo 23 da Constituição, que trata das competências comuns a todos os entes federativos. Essas competências são materiais e enumeradas, porque estão todas previstas ali. Diz o artigo 23, é competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios, e aí também tem uma série de temas, mas no que tange a questão urbanística, o inciso 3º diz que é competência comum proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, a questão que você colocou da proteção do patrimônio histórico, né, que é uma competência, então, de execução, todo mundo tem que proteger, mas a legislação fica a cargo da União e dos estados. É competência. Então, o inciso 4, só para completar, também diz respeito a patrimônio histórico, né? E o inciso 9, que é bem importante, é promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, especialmente saneamento básico, que é algo muito caro, né? Então, a Constituição não poderia deixar de atribuir aos municípios essa competência. A gente tem, inclusive, municípios que têm empresas próprias de saneamento, né? Santo André tem, eu sei, né, porque eu sou de lá, então estou sempre falando de Santo André. Os municípios do ABC têm empresas de saneamento, como lá é Semasa, em Santo André. E, então, é uma competência que não poderia deixar por conta da realidade concreta, né? De ser atribuída aos municípios. Mas ela está muito ligada à questão ambiental, né? A competência em relação ao saneamento básico. Então, tem as diretrizes gerais no marco regulatório da União. Os estados também exercem competências, porque, inclusive, no estado de São Paulo tem uma empresa estadual, né, administração indireta, mas que tem contrato com vários municípios. Essa questão da definição da titularidade, de quem é o titular do saneamento, não está definida ainda, né? Existe aí uma incerteza em relação a isso, mas a tendência é de que a titularidade fique para os municípios, né? Enfim, essa então é uma competência comum, não poderia deixar de ser. Promover construção de moradia, então o governo federal tem seus programas de construção de moradia, né? Programas em que ele mesmo pode executar, mas ele pode também financiar, estabelecer diretrizes, enfim, para que os estados e os municípios construam. Os estados também têm, então, em São Paulo tem CDHU, por exemplo, né? E os municípios, evidentemente, que têm também programas de construção de moradia. As competências que mais oferecem problemas, assim, na hora de estabelecer o âmbito, os limites de cada uma, são as competências concorrentes, previstas no artigo 24. O artigo 24 estabelece competências concorrentes, em que a União compete às normas gerais e aos municípios, e aos estados e ao DF, as normas específicas. Para citar um exemplo, para ficar mais fácil, produção e consumo, está lá no artigo 24 como uma competência concorrente. Então, a União, em relação a consumo, a União estabelece norma geral. Que norma? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o que é relação de consumo, o que é protegido, não é o consumidor, são as relações de consumo que são protegidas. Estabelece os princípios do direito do consumidor, estabelece, por exemplo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, não é o consumidor que tem que provar que ele está certo, é o outro que tem que provar que ele está errado, enfim. Então, são diretrizes previstas na lei geral que é da União. Mas os estados podem legislar sobre questões específicas. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, tem legislação que cuida de direito do consumidor. Por exemplo,
tem uma lei que trata que diz que as pessoas podem denunciar, que as pessoas podem indicar o seu número de telefone para que não receba ligação de call center. É uma lei do Estado de São Paulo. E tem outras, que eu não me lembro agora, mas eu tinha pensado numa lei de consumidor, agora eu não me lembro, não me ocorre. Mas tem outras leis de direito que são próprias de direito do consumidor e que podem ser exercidas, podem ser legisladas pelos estados. Por quê? Porque se trata de uma competência concorrente. Então, eu dei esse exemplo para ficar mais fácil, a do consumidor. Mas em matéria de saúde, de educação, meio ambiente, e aqui, com relação às competências urbanísticas, a gente tem a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico. Então, trata-se de uma competência concorrente no âmbito do direito urbanístico, em que a União estabelece normas gerais e os estados também podem legislar, os municípios não, sobre essa temática. E, mais importante que eu estava esquecendo aqui, o artigo 24 estabelece logo no inciso 1º, compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, a competência para legislar sobre direito urbanístico, ela é concorrente entre a União e os estados e o DF, em princípio. Normas gerais da União e normas específicas regionais dos estados. Normas gerais da União, várias, né? Normas que estabelecem diretrizes. O marco regulatório do saneamento também pode estar no âmbito pode-se dizer que está no âmbito dessa competência. A lei de zoneamento, a 6766 e a formulação dela, o estatuto da metrópole, enfim, todas as leis que tratam dessa questão no âmbito federal podem se reportar a esse artigo da Constituição 24, inciso 1º. Em tese, bom, antes de falar disso, só mostrar aqui para vocês que é concorrente. Só que os municípios... então, porque a competência concorrente é um quadro. Qual é o quadro? Diretrizes e bases da educação, lei federal. E os estados também oferecem, então eles podem legislar sobre o tema educação. Os municípios podem, na medida que é interesse local, porque cuidar de creche, por exemplo, de ensino infantil, é do município. É fundamental agora também. Então, eu coloquei, depois, só para mostrar para vocês, eu não vou falar, porque não dá tempo, mas eu fiz alguns slides só falando quais são as competências urbanísticas da União, dos estados, dos municípios, falo do 180 e 183, as comuns, repetindo aquilo que eu já acabei lendo aqui, mas eu falo também das competências em matéria ambiental, porque não dá para dissociar a matéria meio ambiente da matéria urbanística, né? Elas ocorrem nos mesmos territórios, a ocorrência das questões ambientais e urbanísticas, né? E só de uma forma geral, as competências ambientais, elas são concorrentes. Então, a União incumbe legislar sobre normas gerais e aos estados normas específicas de direito ambiental. O município não. O município pode realizar licenciamento ambiental, mas é uma atividade material de execução, né? E deve fiscalizar. Então, é tudo competência material. Agora, a legislação que deve ser respeitada é a federal e a estadual. A criminalização, inclusive, né, crimes ambientais é federal. Ele pode complementar se manifesta o interesse local em complementar.
Não, ela tem que observar a legislação estadual e a federal e o estabelecimento desse espaço está dentro do território do município, né? Então, eu consigo vislumbrar aí o interesse local. Aí, a legislação não está no âmbito do 24, está no âmbito do 30, inciso 2º. Lembra que eu falei? Compete ao município 2, artigo 30, compete aos municípios 2, legislar, suplementar a legislação estadual e a federal no que couber. Então, cabe, nesse caso, né? E, então, eu coloquei aqui, só para vocês terem, compete à União, compete aos estados, compete aos municípios, e o que é a competência comum também em matéria ambiental. Opa, onde é que eu estava? Em matéria de competência comum, tem uma coisa interessante que eu não falei, importante falar. O artigo 23 estabelece todas as competências comuns. Só que, vejam, se um determinado tema, determinada matéria é de competência de todo mundo, quem vocês acham que vai praticar a competência? Quem é que vai executar? Assim, o que acontece? Tudo que está no 23 é competência material, é de execução. Então, se é comum, todo mundo deveria executar. Ou ninguém executa, ou ninguém faz, ou todo mundo quer fazer. Depende. Se é alguma coisa rentável, que rende dividendos políticos, que traz recursos, todo mundo quer fazer. Aí você tem um conflito positivo de competências. Quando é alguma coisa que não aparece, e aí ninguém quer fazer. Então, você tem o conflito negativo de competências. É caro, não aparece. Conflito negativo de competências. Então, na verdade, a própria Constituição tem que oferecer um instrumento, né, de como é que se dividem as responsabilidades. O que diz a Constituição? O parágrafo único do artigo 23 diz o seguinte: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados e o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, tem que ter uma lei complementar dizendo como se dividem as responsabilidades. Esse parágrafo ele foi alterado pela emenda 53 de 2006. Antes de 2006, o texto era assim: lei complementar fixará. O que se entendia? Tem que ter uma única lei estabelecendo para todos esses temas o que cada um vai fazer. Essa lei nunca veio. Em 2006, vamos resolver esse problema. Vamos mudar lei complementar fixará para leis complementares fixarão. Porque agora, cada um dos temas vai merecer uma lei complementar diferente, porque o Congresso entendia que tinha que ser uma só. Essa era a dificuldade de fazer a lei. Bom, o que aconteceu desde 2006? Uma única lei. Uma única lei que é a que trata de... É a Lei Complementar 140 de 2011, 5 anos depois da emenda constitucional, que trata da divisão de responsabilidades em matéria ambiental. Porque é uma matéria cara a todos os entes federativos, então se estabeleceu essa divisão de competências, essa divisão de responsabilidades no que tange a competência comum em matéria ambiental. Tá? Desculpem eu ter pulado isso, eu esqueci. Acho que horas são? Já está... Nossa, gente, 1000 perdões, não queria passar o horário. Só para concluir, então, eu vou mandar esse material para vocês. A matéria das competências federativas, ela em tese, ela não é muito complicada, muito embora possa ter parecido para quem atua na área, para quem é do direito, da área jurídica, é simples. Em tese, é tudo simples. As competências não conflitam umas com as outras, tem uma lógica no estabelecimento das competências, né? O que é predominante interesse nacional é da União, predominância do interesse regional dos estados, predominância do interesse local é dos municípios. Não há problema em tese. O problema é a prática. A prática é difícil.
porque há muitos interesses também que subjazem a racionalidade técnica da apreciação dessas questões. É isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Eu vou deixar o material à disposição. Obrigada. Acho que você vai colocar no site? Não, tem que mandar um e-mail. Só anotar o e-mail, então. Altair. Porque para pegar o material da professora. Isso, Altair. Isso, ALTA.